Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário, começando do absoluto zero. E no episódio de hoje você vai aprender como conciliar a sua atividade principal, seu emprego, seu negócio, com a construção de imóveis para venda. Por que fazer isso? Quais são as estratégias que você tem que utilizar para viabilizar a conciliação de dois negócios diferentes aí no seu dia a dia. E para conversar comigo sobre isso hoje, eu tenho dois convidados de peso aqui da Domus, Matheus Saldanha. Salve, boa noite, Salve, Léo. salve, boa noite, tudo pessoal. bem? Boa noite, tudo certo com vocês? Tá bom, tudo certo. Bom demais. E Gabriel, Fala, pessoal, novo. boa noite. Agora, vai ser Servo ainda ou vai ser outro sobrenome? Servo, né? Vai Continua Servo, sendo Servo. Ela que vai Servo. mudar, né? Servo. Hã? Ela que vai mudar? Cara, estamos alinhando isso. Na É? verdade, a gente nem discutiu isso aí. Não discutiram? Tá certo. Gabriel é o novo noivo aqui do time, né? Ó, eu casei ano passado e fui arrastando uns aí, né? Foi. O Matheus foi o quê? Casou faz o quê? Depois. Um mês e meio? Vai fazer 2 meses. 2 meses. É, vai fazer 2 Qual é a meses. data, Sim. Matheus? Que dia? É dia 17. O João veio pra cá com a ressalva. condição. Exatamente. Teve Ah, que... já tá na... Voltou, casou, não pediu em namoro, pediu em casamento, né, eu acho. Isso. Ou já casou, acho que já até deu início lá na papelada. Aí trouxe a nega véia junto, né? Porque senão ia ficar... É. Ou casa ou vai sozinho, né? É. Escolhe. É. E tem mais gente aí na corda bamba, hein? Tem Ai, mais gente ai, na ai, corda ai, bamba. ai, temos o Vini também, tá atrás das câmeras Hoje aí. depois do treino, ele pegou e falou assim, cara, me vê aí qual que é a papelada lá que eu tenho que dar entrada. Olha, ó. Então tá na fila, tá na fila. Já tá... Ah, chega o mês de junho, né? Começa a dar uma esfriadinha. Ah, Ali, ó, tá chegando o mês de junho, já o negócio agora é começar a casar, né? Porque vem dia dos namorados aí, aquela pressão, aquele climão em casa, né? Mulher ali só assim, máximo, male Não um fala buquê nada, de né? Só flor. olha. nem assim, nem né? comemora, né? Porque Só nem olha. namorado é mais. É, Tá já louco, foi, faz tempo, né? Pô, parabéns. Obrigado, pessoal. Parabéns. Obrigado mesmo. Depois de 7 anos, né? 7 anos. Você Nossa. tinha ainda. 7 anos de Você ainda namoro. tinha 6 anos pela frente, que você tinha de crédito, assim, comparado a mim, né? Mas eu pretendo usar esse crédito, Léo, agora durante o noivado. Ah, Capaz 7 de- anos pra A namorar. Gabi não pode ver esse episódio. Jamais. Ah, caramba, Não, tá velho. Ó, 7 anos. 7 anos já deu pra saber ver a pessoa no seu. Quando tá feliz, Uhum. quando tá triste, Uhum. quando tá bravo, quando tá alegre, quando tá com grana, quando tá sem grana. E é assim que a gente conhece as pessoas. É, Quando tá com fome, quando não tá, quando tá com sono, né? É os extremos, Total, né? Total. E aí se a gente não, se tá ok nesses estados aí é um bom sinal. Se sinal que passou dá- por todos esses, né? É. E conseguiu, não. Tá- Tamo junto ainda, Exatamente. tamo sólido. Até porque uma relação ela também se fortalece quando os dois passam juntos por qualquer dificuldade que seja, né? Ou dificuldades, ou momentos bons, mas principalmente os momentos ruins, né? Porque no momento ruim é onde que todo mundo quer sair, pular do barco, né? E se permanece aí, cara, olha, tem que valorizar, porque não é fácil encontrar. Então, É verdade. vocês estão muito, muito bem acompanhados, hein, meninos? Parabéns mesmo por elas terem aguentado vocês. Eu acho que Essa isso é a verdade. É por aí, é por aí. Parabenização. Essa é a verdade. Essa é a realidade mesmo. Não, valeu, Bom pessoal. demais. Isso aí. Uma nova jornada agora inicia. É Boa. isso aí, isso aí. E pra você em casa que acabou de casar ou tá casado já, tem um emprego estável, tem um negócio e tá pensando, poxa, como que eu faço aí pra conciliar mais um negócio, como a construção de imóveis para venda, com o que eu faço hoje? Será que é possível? Será que não é possível? Esse tema nós vamos hoje detalhar, aprofundar, inclusive mostrar também, primeiro, o porquê, né? Que faz sentido você conciliar dois negócios juntos. E segundo, e por último, e também nós vamos detalhar aqui quais são as estratégias que você tem que colocar na prática para que você possa conciliar o seu negócio atual com a construção de imóveis para venda e que nenhum pratinho desses dois que você vai estar equilibrando aí possa cair, né? Então que você possa ter sucesso nas duas atividades no seu dia a dia. E para começar aí, gostaria que abrir essa conversa com o Gabriel e vamos abrir assim, trouxer um dos motivos pelos quais faz sentido uma pessoa conciliar o seu negócio principal, a sua atividade, seu emprego, seja servidor público, seja empresário, dono de um negócio, com a construção de imóveis para venda. Uhum.
Hein, Léo? Acho que eu vou começar até por um exemplo que eu me enquadro muito, né? Que provavelmente também é a situação de muita gente que está nos ouvindo, né? Que é com o objetivo de criar ou multiplicar o patrimônio. Mas tu não precisa, você já é rico. Olha só esse cabelo, né? Não, mas aí nós estamos falando do cabelo do Matheus, né? Ah, Não, velho. Dom eu- Corleone. Não foco, porque, pá, cara, eu preciso ir lá no Juan. Aí precisa ir lá no Juan. Luan. Mas então vamos pegar o caso se eu tivesse uma herança mesmo, boa. multiplicar ela. Exato, exatamente. Multiplicar E proteger, né? Proteger. E proteger, porque de total. nada adianta multiplicar e daqui a pouco ir pro beleléu aí, porque Exato. a pessoa conseguiu fazer um trade legal na bolsa de valores e de repente, né? Perfeito. É. Então, por exemplo, eu acabei de noivar, né? A gente aí vai começar a construir uma vida junto, né? Precisa construir, multiplicar, ou trazer a segurança do Uhum. patrimônio. Acho que pode ser uma das principais motivações, assim, a você estar disposto a trabalhar para girar os dois pratinhos. Sim. Conciliar o seu trabalho tradicional, né, o seu dia a dia, para, enfim, pagar suas contas, né, manter aí o aluguel pago, Sim. as contas pagas, e conseguir utilizar da construção de imóveis para venda, né, da incorporação, para realmente você criar o patrimônio. Porque isso, provavelmente a gente vai passar por isso também aqui no podcast, que a gente não precisa ficar utilizando aquele recurso que vem da construção para nossa subsistência. Sim. Né? A gente toca ela aí com o nosso dia a dia. Inclusive nem deve, né? Nem Inclusive deve. não deve. Para quem já tem um emprego, um negócio, deve utilizar esse seu emprego, sua atividade principal, seja ela como for, como atividade que paga as contas, mantém uma qualidade de vida digna, Uhum. né? Possa, enfim, resolver todas as questões básicas da vida, inclusive dar um conforto para a família. E então é a atividade que paga os boletos do mês, Uhum, né? Que faz a roda girar. Só que sem ter algo que faça com que sobre no final do mês, ou que ganhe mais dentro de tempos em tempos, não se há uma acumulação de patrimônio. E por que acumular o patrimônio? Qual que é o objetivo disso? É para alcançar a liberdade financeira e para ter um valor, uma renda, um patrimônio que garanta a manter essa qualidade de vida, esse padrão de vida, sem depender de trabalhar. Uhum. Não que essa pessoa vá parar de trabalhar, mas que ela não precise disso. Tá? Então esse é um caminho, inclusive, para muitas pessoas de uma vida, ou de vários anos, né, e construindo esse patrimônio. Principalmente para quem, por exemplo, tem um emprego ou é servidor público. Então, um emprego, vamos pegar um servidor público, né? Quem é empresário, tem uma dinâmica de fluxo de caixa um pouco diferente, também serve os fundamentos. Essa pessoa ela vai ter uma renda fixa e previsível todo mês. Vamos supor, arredondar para facilitar, R$5.000 por mês. Ela, por ser disciplinada a ponto de passar num concurso público, ela tende a ser disciplinada também com o dinheiro, de não gastar tanto quanto ganha, de ter um pouco menos. Então vamos supor que ela vai gastar R$4.500 por mês, vai sobrar R$500 por mês. É um dos caminhos, o caminho melhor do que não gastar, do que gastar tudo, melhor do que se endividar, é poupar 10% do que ganha e investir desde uma previdência privada até um fundo de investimento, até próprias ações, para que dentro de 20, 30, 40 anos tenha aí um valor suficiente para ter uma paz mental, uma qualidade de vida que possa suprir na sua velhice, né? Porque se depender de INSS, pode ter certeza que isso vai mudar, inclusive para pior nos próximos anos, né? Mas a gente sempre parte de um ponto que se tá bom assim, tem como melhorar, né? E o melhorar é como? Eu vou então, dos 5.000 que eu ganho, eu vou economizar agora R$1.000. Daí eu acelero o passo. Pode ser também. Mas tem outras formas mais eficientes de fazer isso. E uma delas, que a gente entende como acessível a qualquer pessoa que tenha força de vontade, que esteja disposta a trabalhar, que queira fazer um negócio sério e que tenha um pensamento de médio e longo prazo, é construir imóveis para vender, que é a etapa mais rentável do mercado imobiliário. Onde essa pessoa tem a renda mensal, que paga suas contas, paga o barzinho de sexta-feira com a esposa, com o marido, né? Paga os custos de aluguel, de alimentação, saúde e tudo mais.
E com aquele empreendimento que se constrói para vender, vai se construindo patrimônio. Então, compra o terreno, constrói, vende, com lucro, sai para viajar. Não. Com lucro se reinveste na própria construção de novos imóveis para venda. Por quê? Porque aquela é a coluna de ativos. Então, uma coisa não deve mexer com a outra, para que assim esse patrimônio vá se construindo. Eu acho muito legal isso porque depois da pandemia, principalmente, se veio muito essa questão da renda extra, né? O pessoal trabalhando em horário comercial, padrão e à noite, enfim, horários intercalados, prestar qualquer outro tipo de serviço ou empreender mesmo com ramo de alimentação, vender alguma coisa para conseguir justamente gerar renda extra. Só que gerando a renda extra, a pessoa, pô, beleza, vai trabalhar bastante, às vezes até dobrado, vai ganhar sim um pouco mais, mas vai gastar também essa renda extra, né? Então não é um conceito muito inteligente para o longo prazo. Para o curto prazo, beleza, vai melhorar um pouquinho a qualidade de vida, né? Vai poder gastar um pouquinho mais, vai poder ir num restaurante que às vezes não ia antes, ok. Mas quando se pensa no longo prazo, que às vezes as pessoas estão olhando só para a semana que vem ou então só para amanhã, né? Quando se pensa no longo prazo, depois chega lá na frente já não tem o mesmo gás para trabalhar como está trabalhando agora, já vai começando a ficar mais cansado, vai, poxa, duas atividades aqui já não dá, vai começar a fazer uma, aí vai ver que aperta e fala, poxa, e agora? Vai ter que depender de INSS, vai ter que depender enfim, né? Ou dos filhos, acontece muito, né? Às vezes tem ali que faz 1, 2 filhos, aí o filho tem que ajudar e tal. Enfim, então acho que para não chegar nesse caso, construção para venda é a chave, sabe? Sim. Porque você não olha principalmente para o imediatismo, né? Você não vai trocar o que você mais quer pelo agora, então você olha para frente e consegue escalar de forma com valores relevantes, né? Com realmente um acúmulo de patrimônio. Então a gente está falando, pô, 100 mil, 200 mil, que seja 50 mil, né? Então isso acho que é muito bacana, ter essa visão do médio e longo prazo, principalmente. Então, principalmente, se o jogo da pessoa é maior, Sim. tem que pensar no longo prazo. Porque se pensa no longo prazo, não fica ansioso com a saída do ministro tal da economia ou de tal coisa, com mudança mesmo de governo, com pequenas oscilações que isso na história são pequenas, né? Porque se a pessoa está pensando no longo prazo, ela sabe que o mercado imobiliário é vencedor no longo prazo, ela vai continuar fazendo. Sim. E abrindo um pouco dessa questão que você falou assim, que da acumulação, você usou uma outra palavra, mas eu acabei perdendo agora. Só que essa pessoa vai criando novos ativos no mercado imobiliário, né? Comprando terreno, construindo, vendendo. E o interessante, uma das poucas atividades é que se você compra mais matéria-prima, você acumula mais riqueza, né? Se a gente compra, por exemplo, aqui um microfone aqui para fazer o nosso podcast, ele vai se depreciar ao longo do tempo. Daqui uns 2, 3 anos, se bem que o Shure, esse aqui é clássico, ele tende a não ser substituído tão cedo, mas uma televisão, qualquer coisa assim, que a gente compra para dar a infraestrutura necessária para produzir algo, ou uma máquina numa indústria, coisa assim, um próprio telefone, perde valor ao longo do tempo. Se a gente compra um terreno, que é a nossa matéria-prima para a construção de um empreendimento, seja uma casa, seja um prédio, ele por si só vai valorizar. Sim. Então, quanto mais a gente investe no nosso negócio, mais a gente constrói patrimônio. Né? Se o cara mais investe numa indústria, não necessariamente ele está construindo mais patrimônio. Ele está aumentando podemos dizer, o passivo dele. Tem outras palavras contábeis que possam ser mais bem alocadas aqui. Ele tem um ativo, mas de uma forma que vai tendo uma deterioração ao longo do tempo. Né? O cara vai ter, sei lá, uma empresa, uma clínica, tem uma estrutura física para aquilo, às vezes compra o terreno, ou aliás aluga o terreno para fazer uma clínica maior, ele está com imóvel que não é dele e com equipamentos que às vezes são caros, enfim, e que isso vai aumentando bastante um custo e vai deteriorando ao longo do tempo. E no mercado imobiliário, se o cara vai comprando terreno, construindo, vendendo, ele vai utilizando do capital dele para comprar mais matéria-prima que se torna um ativo, né? Depois na venda do imóvel, mesmo se permanecer com ele para uma renda, ele vai continuar com esse bem, né? Total. Esse é um ponto bem interessante também para levar em conta. E esse também podemos considerar que é um benefício, né? Sim. Porque além de ter duas atividades, como o Gabriel disse, né? de ter um que paga as contas, outro que gera patrimônio,
esse também é um benefício, que ele está diferente do negócio dele, da maior parte dos negócios que se deterioram, tem esse grande benefício que você está investindo e vai estar multiplicando todo o investimento que você fizer neste mercado. Outro grande benefício é segurança, né, Léo? Comparado às outras atividades, por exemplo. Você empreender, sei lá, vamos supor que eu trabalho das 8 às 6 e à noite eu tenho um delivery de pizza, sabe? Sim. Cara, é pauleira, o ramo da alimentação, e tem o risco altíssimo de você não dar certo. Tem que bater muito na tecla, tem que trabalhar, marketing, muitos pontos assim, cara, mão de obra é bem complicada também, então assim, às vezes a pessoa, beleza, eu vou arriscar, vou fazer aqui a pizzaria e tal, pode dar super certo, claro. Né? Mas eu vejo assim, se eu particularmente, né, que inclusive já fui do ramo da alimentação e hoje da incorporação, se comparando o risco de um pro outro, cara, não tem comparação, sabe? Eu tenho que abrir o meu negócio e saber que eu tô dependendo daquilo ali para comprar os mais insumos e girar e tem que vender. Com uma margem baixa, né? Sazonalidade altíssima, entendeu? Então, assim, isso é bem complicado. Agora, comparado ao mercado imobiliário, dos males de todos ali, não vendeu. Cara, a casa tá lá, tá construída. Sim. Cedo ou tarde ali, daqui a alguns meses vai vender. Sim. Então, assim, e fora que o esforço do incorporador, por exemplo, eu trabalho na Domus, aí construindo uma casa e tal, beleza. O esforço não se compara. De eu chegar à noite, por exemplo, e ter que ficar ali das 7 até meia-noite, 1h, 2h da manhã, produzindo e aquela loucura ali, né? Atendendo o que for, no ramo da alimentação. Na incorporação imobiliária, você vai ali na obra 1h, 2h por dia, resolve o que tem que resolver com o engenheiro ali e tal. Sim, ou mesmo nem precisa ir diariamente, que é o meu caso hoje, né? E que, claro, no primeiro empreendimento, como eu estava bem imerso, eu ia todo dia, mas definitivamente não é o que acontece hoje, nem com nós, nem com os nossos alunos, né? Seguindo a estratégia, inclusive, que a gente vai compartilhar durante esse podcast. E mais um benefício também para deixar escancarado, né, aqui, vamos pensar em quem está ouvindo, tá assistindo, você que está ouvindo aí, você tem um negócio, qualquer ramo que seja, você domina ele, o teu emprego, você está bem lá dentro, está crescendo, está ascendendo, tá bem, tem o teu espaço, mas ninguém sabe o dia de amanhã. E essa incerteza também é o lado bom da vida, né? Porque se for muito previsível, ninguém tem graça, né? Só que a gente tem que cuidar com isso, né? De não colocar, como a vovozinha dizia, todos os ovos na mesma cesta. E muito por uma questão de você se resguardar de eventualidades lá na frente, né? De você sempre reinvestir no seu negócio, por mais que você domine ele, tá tudo certo, inclusive tem que reinvestir mesmo, tem que fazer o negócio crescer, mas se você olhar para as pessoas de sucesso ao seu redor, vai perceber que todas elas têm um braço no mercado imobiliário. Tem uma coluna de ativos no mercado imobiliário. Tem apartamentos de aluguel, é sócio de alguém em algum ramo, ou mesmo vai comprando apartamentos e aí vai revendendo com a própria incorporadora e vai fazendo o giro e vai construindo o seu patrimônio nessa compra e venda. Então, todo mundo, né, tem um braço aí que ascende na vida, tem um braço no mercado imobiliário. Por que você não teria? Né? Por que você não teria? Então, faz muito sentido ter por uma alocação de riscos também, né? De você ter uma divisão de riscos. Se o teu negócio, por sazonalidade, ele não for bem, por uma mudança de concorrência na sua região, ele tiver algum problema, se o seu emprego de uma hora ou outra, como aconteceu com muitas empresas nos últimos anos, aí depois da pandemia teve muito layoff, teve muita gente saindo, né? A própria pandemia fechou muitos negócios. Com certeza. Né? Mas não fechou o teu apartamento ou o imóvel que foi construído. Não depreciou, entendeu? Não depreciou. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Injeção de capital no mercado que fez muita gente ter mais poder de consumo, além, obviamente, que parte disso foi corroído pela inflação, mas aumentou o poder de consumo do mercado, que aumentou o valor dos imóveis, né? E um dado interessante, eu não vou ter nesse momento para precisar o número, mas o Brasil é um dos países com a aquisição do imóvel mais acessíveis do mundo. Um dos que mais, assim, poxa, você não tem nada, um Zé Ruela como eu, você tem a oportunidade de, dentro de X anos,
10 anos, 15 anos, fazer a aquisição do seu imóvel. Uhum. Vai para um Hong Kong, para alguma capital de um país também desenvolvido, vai para o Japão, vai para Coreia do Sul ou outros países, se você não tem um imóvel, é improvável que você tenha durante a vida. Ou assim, você vai levar uma geração inteira para fazer a aquisição. Porque, claro, lá a terra é escassa demais, lá eles não só constroem para cima, como constroem para baixo também, em alguns países, e então o imóvel é muito caro. Em outros países desenvolvidos é extremamente caro também. Europa mesmo e tudo. Então, esse é um ponto também que tem muito espaço também no mercado imobiliário brasileiro para aumento de preço. Porque se nos países desenvolvidos já está desse jeito, né, a aquisição do imóvel próprio já é um bem assim, é uma raridade em termos de poder, no Brasil pode ser algo assim também. Ou seja, por muitos e muitos anos ainda aqui a gente ainda vai ter a segurança de colocar os ovos nessa cesta, né? Sim, no mercado imobiliário. Exatamente. Tu vê, essa questão mesmo para quem quer ter a segurança e a diversificação, como isso é muito presente, né? Na própria mentoria Alavanca nós temos pessoas que foram para o mercado, estão se colocando no mercado imobiliário exatamente por essa diversificação segura. Sim. Né? Não é a atividade principal da pessoa, né? Não é a atividade principal, e ela está buscando exatamente isso. Interessante. Né? Colocar esses ovos nessa outra cesta. Né? Você pode citar, por exemplo, profissões que tem tanto na mentoria Alavanca quanto também na comunidade aí, Posso, claro. de pessoas que estão construindo para vender ou que estão ingressando nesse ramo com uma atividade de construção de patrimônio e aliado à sua atividade principal. Claro, claro. A gente tem desde consultores, né, inclusive de fora, trabalham fora do país e vão incorporar aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Cartorários, né, cartorário. Tem administrador também de empresa, um empresário. Né? Temos também... Na comunidade nós temos bombeiro. Tem bombeiro. Né? Engenheiro petrolífero, que fala? Engenheiro petrolífero. Tem engenheiro Temos petrolífero. vários médicos, né? Que tem tanto o médico que trabalha de plantão, como o médico que tem clínica, né? Que é empresário no ramo da saúde. Arquiteto mesmo é outro. Profissionais do mercado, arquiteto, engenheiro, corretor de imóveis, tem bastante. Mas assim, de outros mercados, Sim. tem vários personal trainer. E eu lembro de um específico, eu não lembro qual cidade que ele é, mas é interessante, ele falou assim, cara, lá na academia eu atendo muitas pessoas com poder aquisitivo alto, né? E eles querem investir. E eu não tenho nada para eles, assim, até pensei em me tornar corretor de imóveis. E aqui eu sei que eu atingi meu platô, entendeu? Eu tenho as minhas horas, o meu dia é 8 horas, 8 atendimentos, 9 atendimentos no dia, cobro X por hora, e é isso aí. Eu não consigo fazer mais aqui no meu dia a dia. Então, já atingi minha maior performance. Como que eu faço para ganhar mais? Eu vou pro mercado imobiliário, que é algo que eu me sinto seguro e tal. Ele falou nesse sentido. Seguro, rentável, não demanda muito tempo. Demanda muita inteligência e esforço na questão do estudo. Né? De estudar. Manda método, né? Exato. Manda um método. O método Domus é na risca. Então, estudar na prática. Sim. Cara. E ele tá conciliando, né? Então é um personal trainer. Que você fala temos assim, dono de academia, né? Temos dono de academia. Brunão. Bruno? O Brunão, dono de academia. Legal. A gente tem... piloto de avião, cara. Piloto de avião, publicitário, ramo logístico. TI, bastante gente do TI assim, também. Marcelão do TI. Olha, muito interessante. Marcelão. Vai lembrando, né? Você vai pensando, você vai lembrando. Uma coisa que aconteceu semana passada foi interessante. Eu postei um sushi que eu pedi o delivery e o aluno... O Eric. Exatamente. É o Eric. Legal, conheço, né? Pô. Legal. Ele é membro da comunidade e é dono do COI. Sim. Então, enfim, empresários de todos os segmentos possíveis e mais aleatórios que você fala, não, o que tem a ver com o mercado imobiliário? Pois não tem nada a ver. Porque o mercado imobiliário ele não é feito para quem é do ramo somente, engenheiro, corretor, arquiteto, até porque esses profissionais eles acabam não olhando tanto para um lado de empreender, e sim o lado de prestar um serviço. Né? Então, o ponto é, existem pessoas em todos os segmentos, né, que podem ter um braço no mercado imobiliário. Né? No mercado imobiliário como forma de Eu renda acho que é muito legal também porque a questão do tradicionalismo, né? Se a gente, por exemplo, eu sou da área de TI.
E aí eu quero empreender no ramo da alimentação, por exemplo, ou no ramo qualquer outro. É difícil. Às vezes você domina uma área, mas para você entender uma outra área muito discrepante é mais complicado. Você conseguir se adaptar a isso e se desenvolver bem nisso, de forma segura, tudo. Mas agora quando você fala mercado imobiliário, cara, terreno, todo mundo sabe o que é um terreno. Casa, é laje, é parede, é telhado. Sim. Assim, pode não entender das técnicas ali, mas é aquilo ali. Você vai chegar, você sabe que é uma parede, sabe que é tijolo, sim, reboco. É mais básico, então é mais tradicional, é um mercado mais tradicional, entendeu? Não tem que por exemplo, o mercado da tecnologia, se envolver com... Cara, sim, não precisa ficar aprendendo quem vai investir, por exemplo, sou enfermeiro e quero aprender a investir na bolsa. Sim. O cara vai ter que estudar candle, operar, é mais complicado, entendeu? No tanto que os casos todos que a gente citou aqui, na verdade, só confirmam, né? Como ele é democrático. Democrático. Como ele é democrático. Então vamos supor, né, uma pessoa, uma pessoa tem sei lá, uma renda entre ele e a esposa de uns 30 mil reais mês, né? Comprovadas, tudo. Ela tem vários caminhos aí de captação de recursos. Lembrando que captar os recursos, ter recursos, é apenas um pequeno passo dentre vários para viabilizar o empreendimento, para fazer qualquer coisa. Ter dinheiro não garante sucesso. Mas sempre partimos desse ponto, porque daí vai balizar o que a pessoa vai construir, né? Essa pessoa vai conseguir financiar ali, sei lá, 800 mil reais, né, com uma renda de 30 mil mês, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do rating dela, e aportar aí mais uns 200 mil de investimento, supondo que ela tenha economizado. Cara, ela constrói um empreendimento, uma casa, por exemplo, que é um tipo de imóvel de fácil acesso para quem não é do mercado imobiliário, com poucos recursos próprios. Né? Ela vai conseguir, expondo poucos recursos, ela vai viabilizar um empreendimento de 1 milhão, né? E ela vai conseguir, aí, no final das contas, ter um lucro depois de pagar todo mundo o imposto, comissão do corretor, pagar juros do financiamento, pagar o financiamento, se pagar de volta os próprios 200 mil, né? Vai ter aproximadamente 350 a 400 mil reais de lucro, assim, no final do período. Isso é um retorno sobre o investimento de 150 a 200%. Né, sobre o capital. 18 meses no máximo? 18 no meses. Máximo, é um ciclo para um bem conservador. Isso, 18 meses. Então, é uma casa por vez, é um produto por vez, num ticket que atende maior parte do país, né? Em algumas regiões é alto padrão, em outras regiões é médio-alto, em outras regiões é entre médio-alto e alto padrão. É um produto aí de 1,5 milhão, né, talvez 1,6 milhão. Tem lugares que é vendido esse mesmo produto por 1,4 milhão. Tem lugares que é vendido por 1,8 milhão, né, então varia muito, mas 1,6 milhão aí ele vai colocar mais ou menos esse retorno no bolso, né? Então, poxa, 200 mil lá guardado, às vezes estava na renda fixa, às vezes estava deixando no giro da própria empresa, somado a uma renda, então não precisa ter todo o recurso, ele vai fazer dentro de 18 meses aí uns 300 mil reais, 400 mil reais, para que esse valor vá lá para a coluna de ativos. Aí você coloca isso em 10 anos. Vai a cada 18 meses, está falando aí em torno de 6 ciclos, 7 ciclos dentro de 10 anos. Né? Se não reinvestir e se não fizer nada com aquela grana, vai ter aproximadamente aí dentro de 1,8 milhão a 2 milhões de reais. Sim. Dentro de 10 anos, acumulado. Mas é óbvio que essa pessoa vai reinvestir na própria construção de imóveis para venda, seja fazendo 2 por vez, fazendo uma maior, né, conciliando, trazendo recursos de outras pessoas junto. Então vai virando uma bola de neve. E o negócio dela, ou a sua atividade principal, continua ali. Sim. Há relato de nossos alunos, né, que muitos deles, assim como eu, fiz exatamente a mesma coisa. Eu conciliei, né, até eu viabilizar a primeira casa. Depois que eu vendi e recebi, eu falei, agora eu vou fazer só isso. E muitos alunos nossos também fizeram a mesma estratégia, né? Não, eu vou ver, vou sentir, vou construir a primeira casa. Depois, quando tiver o lucro na mão, aí sim eu vou sair do meu emprego, eu vou parar com o que eu estou fazendo. Às vezes a pessoa não se sente preenchida no que está fazendo, no negócio dela, se sente motivada e vai querer cuidar do próprio negócio, né? Então é um caminho para que essa pessoa sinta como que é o mercado imobiliário, né? Sinta o gostinho, viabilize o primeiro empreendimento, aí tome a decisão depois de colocar o dinheiro no bolso, se o negócio é para ela ou não, né? Eu acho que
pode ir, depois eu... Só complementar, isso é o foco de muitos mesmo que estão na comunidade, na mentoria, e é muito legal ver isso, é muito bacana ver isso, porque a gente volta naquela conversa do foco no médio e longo prazo. Esse é o foco deles, mas o foco em 8, 10 anos. Eles comentam sobre isso, sabe? E dá pra ver que são essas pessoas que vão se perpetuar que vão dar ficar, certo, que vão dar certo. que vão dar certo. Vão fazer o primeiro, vão aprender com o primeiro, vão botar uma grana no bolso, vão reinvestir e assim por diante. Mas ter já o foco com esse tempo, assim, né? 10 anos, por exemplo, você vê a maturidade e vê que Cara, as pessoas muda que vai... totalmente o jogo. Muda, essa né? visão. Porque se a pessoa tem uma visão... Muita gente superestima o curto prazo. Não, é que eu vou fazer 1 milhão e em 1 ano e lá... E ela subestima o longo prazo. Né? Ela pode até achar que ela vai fazer 1 milhão em 1 ano. E provavelmente ela não vai fazer. Se ela tá achando isso, provavelmente ela não vai fazer. E ela subestima que ela que ela vai conseguir, por exemplo, 10 milhões em 10 anos. Não, tá louco. Não é muita coisa. Consegue. Por quê? Porque o resultado é exponencial. Tanto pelo reinvestimento que ela vai fazer após ter o primeiro lucro, e principalmente pelo know-how que ela vai ganhando ao longo do tempo. Estudando, implementando, errando, dando cabeçada, aprendendo. Opa, não é por aqui. Entendendo como que é o mercado. Aí no meio desses 10 anos aí vai vir aquela onda certinha. E ele já está preparado, que já está fazendo. Fala, opa, agora é o momento de eu pisar no acelerador. Porque, ó, daqui 10 meses vai baixar a taxa de juros a tal valor. Ninguém está construindo nessa região aqui. Aqui, se eu começar a construir aqui, daqui 10 meses... eu vou estar com o imóvel pronto, aí tá todo mundo querendo comprar e eu vou estar lá com o meu produto pronto. Vai ganhando essa visão ao longo dos anos, né? Fora que se ela se manter numa mesma região, ela vai se tornando conhecida. Mesmo sendo na pessoa física. Faz uma, faz outra, vende 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco os corretores, o pessoal ali já conhece, quem comprou, o vizinho já conhece e vai indicar, não, ó, o fulano lá é médico, mas ele constrói, já tá na 5ª casa. Ganha uma credibilidade, se cria um nome, sabe? Vai ficando mais fácil depois, vai ficando, né? Vai ficando. Vai abrindo portas. Vai abrindo portas. É fantástico. Essa visão de médio e longo prazo é o que faz realmente as pessoas ter sucesso. Porque se ela tiver só a visão de curto prazo, só não tende a dar certo. Não. O resultado vem depois de anos. Né? É muito fácil começar. Muito fácil começar. Começar uma coisa nova, uma dieta nova, ano novo, vida nova, um relacionamento novo, amizade nova, cidade nova, tudo novo. É uma maravilha, né? Daquela... agora vai, né? Quem tem... aí tá o segredo. Quem consegue permanecer por longo prazo fazendo o mesmo negócio, estando na mesma atividade. Porque às vezes a pessoa fala assim, o mercado imobiliário não tá bom, então não é pra mim. Ou então não vale a pena. Mas ela vai para um outro mercado achando que lá é a bola da vez. E em algum momento, dentro de 1 ano, 5 anos ou mais ou menos, também vai ter fases ruins. Sim. E ela vai também falar, aqui não vale a pena. E vai pro próximo, e vai pro próximo. E aí o cara lá, que estudou 4 anos na vida, nunca fez faculdade, nunca fez ensino médio, mas foi fazendo regularmente, consistentemente, a compra de terreno, construção, venda, ou mesmo investindo em qualquer outra atividade dentro do mercado imobiliário, ou mesmo em qualquer ramo de negócios que possa existir, e fez isso consistentemente durante 1 década, 2 décadas, e tem aquela paciência que dá um negócio, vê? Essa pessoa vai prosperar. Porque ela pegou os momentos, ela sobreviveu nos momentos de baixa, e ela prosperou e muito nos momentos de alta que tem em todo o mercado. Sim. Eu acho legal a gente citar muito na questão da idade também. Porque a gente tem um público, poxa, vai dos 22, 23, 25 até a grande fatia dos 25 aos 35, 40. Só que pode ter pessoas também que estão nos ouvindo que tá já nos seus 50, 55, né? E pensar, poxa, mas aí eu vou ter que ficar esperando 10 anos para mim fazer 2 milhões. Pô, às vezes viveu 55 e não fez o primeiro. Sim. Entendeu? Sim. Por que vai agora querer a pressa? Então, cara, pezinho no chão, faz 400, faz 200. E outra, a idade hoje ela é relativa, né? Ela é um número. É apenas um né? número. É apenas um número.
Então, ter essa consciência inclusive, a gente tem vários alunos que estão... Célia é um caso, né? Inclusive, nessa idade, eu acho que a pessoa já transmutou essa ansiedade de, Sim. tipo assim, eu preciso resolver a vida logo. Sim, agora é Acho que é hora. muito mais, assim, o pensamento de, cara, eu não posso mais errar, entendeu? Uhum. E é por isso que vem pro mercado imobiliário. Sim. Eu não posso mais dar... Você viu o que você falou agora? O quê? Eu não posso mais errar. Por isso que eu vim pro mercado imobiliário. Sim. Segurança. Então, assim, se quem teve que passar por uma vida, viver 50, quiçá 60 anos, Às vezes trabalhando 30 anos dentro de uma empresa. 30 anos numa empresa, pra aí ligar a chave de, putz, cara, o mercado imobiliário é seguro, eu vou Sim. fazer agora o meu dinheiro aqui, e tô com a mentalidade, tô com 60 anos, mas tenho uma mentalidade que, pô, pelos próximos 5, eu vou fazer 1 milhão, beleza. Imagina quem tá nos ouvindo que tá com 25, 30, Uhum. metade da idade da outra pessoa. Entendeu? E já tá com aquele negócio. Eu era um cara assim também. Ainda, às vezes tem que me controlar. Às vezes a gente conversa com Sim. o Gabriel. A gente, cara, não, calma. Sim. Porque o cara quer sair atropelando tudo. Sim. Entendeu? Pra conquistar e tal. Mas, coloca o pezinho no freio e vê que, pô, beleza, tô trabalhando aqui. Mas tenha consciência que o mercado imobiliário é rentável e seguro. Vai Sim. investindo aqui e confia no processo. É. Confia no longo prazo. Cara, lá na frente a conta fecha. É uma questão bem de consistência. E as oportunidades, né? Existe uma frase muito conhecida que cavalo encilhado só passa uma vez. Bom, essa é uma ótima argumento de venda de um vendedor para falar assim, ó, meu amigo, se tu não comprar esse carro agora, não vai mais ter outro. Se tu não comprar isso aqui, outra pessoa vai comprar. Tá tudo bem utilizar essa estratégia de venda, gerar essa escassez, esse sentimento de perda, né? Essa FOMO, né? Fear of missing out, medo de ficar fora de alguma coisa. Mas no mercado imobiliário, ou também falando assim na vida no geral, as oportunidades elas passam mais de uma vez na vida. Cavalo encilhado ele passa algumas vezes na vida. Uns vêm com um chifrezinho, né, de unicórnio, outros vêm só um cavalo meia boca, mas a oportunidade vem de vez em quando. De tempos em tempos ela aparece. Se a pessoa não aproveitou agora, tá tudo bem, ela aproveita depois. Se ela não aproveitou aos 25, porque não tá madura ainda, como foi meu caso, eu fundei uma startup bem na época do auge das startups, 2015. Remei, não consegui pegar onda, ok. Mas naquela época, logo depois, eu falei, cara, tá tudo bem. Vai vir outra onda. E não sei por onde que será, mas vem. Vou remando aqui, porque uma hora vem. E talvez quem tá ouvindo fala assim, poxa, mas eu tô com 50, mas eu não sou velho. E não, definitivamente você não é. E muito mais nessa época. Semana passada, inclusive, uma pessoa falou assim, Léo, você tem noção que você está completando agora, vou completar 30 anos daqui uns 2 meses aproximadamente. Você tem noção que você está complementando 1/3 da tua vida? Eu falei assim, não, eu tô completando 1/4 da minha vida. Acima da média, esse cara aí. Falei, cara, olha, a gente tende a durar muito mais, ser mais longevo, com mais saúde, com mais qualidade de vida, e eu tô me preparando para isso. Meu projeto é o verão 2150, velho. Vamos lá pra frente. Sim. Né? Vovô Maromba. E isso, então, o cedo ou tarde para começar no mercado imobiliário, se a pessoa, não, agora eu me aposentei, agora eu posso me dedicar à atividade de incorporação imobiliária. Tá tudo bem, pode ser. Se a pessoa tá com o primeiro emprego agora e vai querer fazer um negócio à parte, uma incorporação imobiliária, também tá tudo bem. Só que, obviamente, quanto antes se começa, antes tende a também a passar pela curva de aprendizado que todo mundo vai passar, né? Uns vai ser mais rápido, outros vai demorar mais. Uns participam da comunidade Domus, assiste o método, implementa, e aí vai ser mais rápido, vai ser mais assertivo. Outros vão tentar por conta própria e tá tudo certo. Vão ter alguns desafios que eles nem conhecem ainda e vão encontrar lá no meio, né, do negócio, mas vão sobreviver. Só vão gastar mais tempo, mais energia por tentar por conta própria, mas vão fazer a coisa acontecer. Então cada um vai ter o seu momento, né? O ponto é que essa pessoa, desde tão logo ela consiga despertar isso na consciência dela, ela comece a falar, caramba, beleza, ter uma segunda renda, mas talvez a segunda renda não é fazer um freela de final de semana. Pode ser até ser no começo e tudo. Pode ser, como eu fazia, uns projetos
fazia laudo de vistoria, fazia uma coisa aqui, uma coisa colar de vez em quando. Pode até ser uma estratégia para se começar, né, para ir se construindo a renda extra e ir acumulando patrimônio. Mas volto lá ao que falamos no começo, não é o mais eficiente. Existem estratégias mais eficientes, né? E eu estava falando ali, eu trouxe todo esse ponto para retornar na seguinte situação. Esse cara vai estar viabilizando um empreendimento paralelo à sua atividade principal, né? Vai estar, por exemplo, ele é professor de uma escola pública, né? Ele vai falar assim, tá, mas como que eu vou conciliar uma atividade que eu trabalho, às vezes trabalho numa escola pública, trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde, né? Como que eu vou conciliar a construção de imóvel para venda com essa atividade que paga as minhas contas, que eu não tenho como parar, não tenho como escapar nesses próximos anos? Vocês têm algumas sugestões aqui? Quer começar? Não vai falar isso. Sim, temos sugestões. Uma delas é contratar as pessoas certas. Afinal, considerando que você empreendendo no mercado imobiliário, construindo casas para venda, não perante a lei, mas perante aos termos que se diz, se torna um incorporador, mesmo pessoa física. Sim, né? Atividade comercial é construir um produto e vender um imóvel. Um desenvolvedor imobiliário, Isso. né? Beleza. Isso. Vamos facilitar incorporador. E um dos principais atributos e atividades do incorporador, ele nada mais é do que um articulador do negócio. Isso. Entendeu? Então ele articula, ele tem que saber contratar as pessoas certas para para desenvolver esse produto imobiliário. Então, acho que para introduzir esse como, né? Sim. Seria isso. Seria contratar as pessoas certas. E aí a gente vamos passar por aqui por uma delas. Se for uma skill, né, uma habilidade que a pessoa precisa desenvolver, não vai saber conferir a obra, né? Sim. E sim saber e nem deve. começar, né? Sim. Abrindo o olho para contratar as pessoas certas. Que a gente provavelmente vai falar. E quais são elas, sim. né? É até uma decisão que é importante essa pessoa ter desde o começo. Se ela quer ser um gestor, né? Um gestor de pessoas ou um gestor de contratos. E tem diferença entre um e outro, né? No final das contas, os contratos também, e atrás dessas pessoas, dos contratos do papel, tem pessoas. Mas são negócios, né? São termos fechados com empresas ou com fornecedores, com prestador de serviço. Né? Uma empresa, um gestor, um incorporador que faz aí a gestão de pessoas, ele vai estar contratando diretamente toda a equipe necessária para executar o empreendimento dele, que é um caminho, mas não é o mais eficiente no médio e longo prazo. Pode ser, não, eu quero só fazer uma casa e vender, e eu vou ficar o dia inteiro vendo a tinta secar ali, e para depois liberar a próxima fase, beleza. Então você vai ter mais dificuldade de conciliar o seu emprego de professor com a atividade de incorporação imobiliária. Ou você vai por um outro caminho, né? Esse primeiro caminho é contratar o pedreiro, contratar o servente, contratar o mestre de obras, talvez nem contratar o mestre de obras, contratar só o carpinteiro, o armador e tal, e essas pessoas vão executando o empreendimento, aí um não vai, outro fica, e não aparece na segunda-feira, e as pessoas vão ter que ir contratando e articulando pessoas. E se incomodando. Né? E se envolvendo no dia a dia. Um outro caminho é esse empreendedor, esse investidor, ele articular contratos, ele gerir contratos. Então, contratos de prestação de serviço. Que esse é o melhor caminho para que essa pessoa tanto ingresse no mercado imobiliário, como ela também possa escalar. Né? A gente utiliza, no início, no primeiro empreendimento, eu fui um articulador de pessoas. Porque eu não sabia bulhufas do que eu estava fazendo. Né? Eu só queria me livrar de ter que conseguir um emprego, ter que prestar serviço de engenharia, que era uma coisa que eu fazia, mas não queria para minha vida. Então eu fiz. E aí depois eu fui percebendo, cara, por que contratar pessoas? Por que fazer isso aí, meu Deus? Por que eu vou terceirizar isso aqui? Né? E aí você vai desenvolvendo essa metodologia de contratar, de fechar contratos para a execução do empreendimento, desde o projeto até a concepção, até a execução, até a entrega, e você vai fazer a gestão de contratos. Esse é um caminho muito interessante, então, para quem está começando e para quem está escalando,
Ou seja, para qualquer para qualquer incorporador ir. Tá? Ah, mas minha margem de lucro vai diminuir. Sim, seus problemas também. Que nada adianta você ganhar 20 mil a mais no final de uma casa e ter que fazer transplante capilar. Né? Ou você ganhar 50 mil, 100 mil a mais, mas às vezes você tem que negligenciar uns momentos com a sua família. Sim. Né? Então tem que colocar o peso ali para ver o que realmente faz sentido. Ou até pegar desgosto pelo mercado, Pegar né? desgosto, o cara vai cara. se incomodar e falar, cara, Vai. eu não vou Vai se fazer de incomodar, novo. cara. Eu Vai se não vou incomodar. voltar pra isso aqui. Vai se incomodar. A incorporação imobiliária, ela é extremamente rentável, é seguro, é tudo. E pelo caminho certo, ela vai ter problemas como qualquer negócio. Qualquer negócio. Cara, é só respirar que você tem problemas. Basta estar vivo, né? Mas vai ter menos se você gerir contratos ao invés de pessoas. Se gerir pessoas, é bem provável, como o Gabriel disse, que você vai... Putz, cara, quer saber? O cara chega no final da obra... Eu lembro como se fosse hoje, velho. Eu acho que foi aquele dia que eu finalizei a venda, assim. Assinei o contrato, acho, da casa, uma coisa assim. E tava no finalzinho da obra, isso era entre janeiro e fevereiro, era calor. E eu tava final de tarde, fui lá na casa e liguei pra Aline. Eu liguei de chamada de vídeo, finalzinho de tarde. E daí tinha uma sombra assim no muro, atrás da piscina da casa lá. Eu tava sentado no muro, encostado lá no cantinho, assim, olhando a casa. E falei, vendi, não sei o quê. Mas eu tava assim, cansado, velho. Moído. Foi muito bom quando pingou dinheiro na conta, porque eu nunca tinha visto um valor expressivo na minha conta bancária, mesmo depois quando caiu o financiamento. Mas eu falei, cara, deste jeito não faz sentido pra mim, do jeito que estava, né, o primeiro empreendimento. E aí depois foi melhorando o modelo de negócios e com certeza ficou bem mais eficiente. Mas aí, Léo, tu esteve disposto a, por exemplo, a diminuir um pouco a tua margem, ganhar um pouco menos. Sim. Eu acho que eu queria ficar um pouco nesse ponto, porque Claro. é algo que dá uma travada na galera. Claro. A pessoa se desprender, Sim. ter o desprendimento de ganhar um pouco menos, né? Pra entender que é um caminho para ela conseguir se estressar menos e dar perpetuidade no negócio, que depois ela vai melhorando a margem dela e vai compensar qualquer margem que ela, enfim, entregou a mais. Sim. Mas eu trago esse ponto até por relatos, assim, o pessoal não querendo se desapegar. Ah, tá. A esse Mas ponto. isso é um jogo pequeno, cara. E essa é uma pergunta muito boa que tu fez, muito boa. Há uma diferença muito grande entre lucro líquido ou ROI, com I no final, e ROI. Nós buscamos mais o ROI do que o ROI. Né? O retorno sobre o investimento vamos dizer, vamos lembrar lá da casa de 1 milhão que a gente citou antes, que é simples de se entender. Pô, eu tenho 1 milhão de reais, eu investi 1 milhão de reais para construir essa casa, vendi por 1 milhão e 600, tive de lucro aproximadamente 400 mil reais, ou seja, 40% de retorno sobre o investimento total, que foi o custo da construção, do terreno, tudo. Mas supondo que ela fizesse um financiamento, expusesse somente 200 mil reais do bolso e vendesse pelo mesmo valor, construísse a mesma casa, com recursos do banco, mesmo pagando juros, ela não vai ter lá os 400 mil, que seja 350 que pagou juros ao longo do caminho, tá ok. 350 mil, mas ela tirou 300 mil que seja. Teve 300 mil reais de lucro, só que ela tirou 200 mil do bolso. Então ela teve 150% de retorno sobre o patrimônio líquido, sobre o dinheiro que ela tinha. Então ela alavancou o patrimônio dela com o recurso que ela teve que ela precisava. Gerou riqueza. Ela gerou riqueza. Beleza. Esse é um... E entendendo esse conceito, ela vai para outras áreas. Ela vai para outros segmentos. Tá. E como eu tiro maior retorno sobre o meu patrimônio líquido em termos de esforços também. Né? Ah, beleza. Ao invés de eu ter uma margem de lucro líquida de uma casa, assim, no cenário ideal, 30%. Se eu diminuir para 25%, se eu diminuir para 22%, tá ok para mim? Em contrapartida de não me envolver no dia a dia da construção. É como se eu tivesse pequenos sócios. É uma outra forma de ver o negócio também. Né? Um prestador de serviço ali dentro, como se fosse um pequeno sócio, que ele vai me livrar das demandas do dia a dia, de eu ter que atender telefone. Eu estou na minha empresa, estou no meu trabalho, eu não posso ficar atendendo toda hora. Né? Eu estou fazendo esse negócio justamente para não me envolver tanto dessa... Tá comprando tempo, né? Exatamente, tá comprando tempo. Quanto que vale?
né? Então é uma análise mais profunda que a pessoa tem que Uhum. ver. Ela está olhando só para a última linha do Muito balanço. bom. Mas a última linha do balanço, ela é importantíssima, definitivamente. Sem lucro líquido, sem caixa, não se constrói, não se alavanca patrimônio. Uhum. Só que só olhar para essa linha do balanço é uma análise muito inicial, muito amadora. Uhum. Ela tem que analisar muito mais o quanto de esforço ela tem que fazer, o quanto de dinheiro ela tem que investir, é a mesma correlação, para quanto de resultado ela vai ter. Uhum. O quanto de esforço para o resultado, o quanto de dinheiro em termos de retorno financeiro. Uhum. Então essa correlação ela faz, e eu faço de uma forma psicopata para tudo na minha vida. O quanto que eu vou me esforçar para isso, para ter isso? Quanto que eu vou me esforçar? E em quanto tempo? Em quanto tempo? Né? Em tudo. Poxa, seja exercício físico, seja em tudo. Né? O que é mais eficiente? O que vai me trazer um melhor resultado versus o tempo que eu aloco? Porque afinal, a única coisa que a gente tem de fato, ninguém tem dinheiro, a gente tem tempo. Né? A única coisa que a gente pode vamos dizer, criar mais eficiência de fato no nosso dia. Né? No final do dia é o que nós temos. Então, essa é um desbloqueio na cabeça da pessoa muito grande quando ela entende que uma coisa, né, é que a gestão do tempo, que a gestão dos recursos dela, que a gestão dos esforços dela são mais importantes do que necessariamente o retorno à última linha do balanço, né, o quanto vai produzir lá na frente. Top demais. Pegando esse gancho do tempo, se a gente está falando então, o tempo é o principal ativo que as pessoas têm, e considerando que trabalham, né, que tem o seu trabalho principal e vão fazer a atividade de construir para venda secundária. A gente estava falando sobre as contratações. Quais os principais que a gente vai ter que passar? Acho que é legal. A Sim. gente até deu um ponto sobre o arquiteto e tal, Sim. mas acho que é legal a gente citar Claro. de forma mais Sim. direta, né? Quais são esses profissionais Sim. que a pessoa vai ter que contratar para não alocar tanto tempo Sim. nessa atividade de construção para venda. São os 3 principais, né? A gente poderia encontrar 4 pilares para não ficar bamba a nossa casa, né? Mas vamos considerar 3. 3 principais atores aí, 3 contratos que tem que ser feitos. Supondo que o nosso incorporador, quem está ouvindo a gente, o incorporador aspirante, ele está almejando construir para vender e não quer se envolver. Tem a empresa dele e quer fazer uma casa por vez, por enquanto. Ok. Primeira coisa que é o cerne da questão é contratar um bom arquiteto, um bom profissional de arquitetura, um bom escritório de arquitetura. Com experiência, com expertise naquele perfil de produto, com expertise na região de preferência ou naquela característica de produto. Né? Nós contratamos nos últimos empreendimentos nossos escritórios de outro estado, mas que eles têm uma expertise bem específica no tipo de produto que a gente deseja desenvolver, né? Comercial, característica, tudo, e fomos bem-sucedidos, estamos sendo bem-sucedidos nessa contratação. Porque através de um bom projeto de arquitetura, bem pensado, bem planejado, bem detalhado, compatibilizado, grande parte das tomadas de decisões de obra já foram resolvidas em projeto. Porque vai chegar lá na hora que o pedreiro vai falar, opa, mas aqui, ó, tem uns Reels, uns TikTok muito engraçados, umas escadas, acho que eles compartilharam semana passada, né? Cara, não é possível que eles conseguiram fazer a escada uma em cima da outra, encavalada, sem ter o patamar. E aparecem umas coisas assim, umas bizarrices na obra. Por quê? Porque não houve um esmero na análise do projeto, né? Um cuidado, um carinho, uma experiência também, um cancha, sabe? Então, tá tudo bem novos profissionais entrar no mercado, fazer, só que quem está nos ouvindo sabe que, poxa, você suou para economizar a grana que você tem no bolso, né? Você está fazendo esse teu primeiro empreendimento, você já tem aí seus 40 anos de idade, você já errou lá quando você tinha seus 20 e poucos anos, talvez já errou até os 30, vai continuar errando também, você quer evitar ao máximo novos erros, grandes erros. E um dos grandes erros na incorporação imobiliária é você contratar, você economizar no projeto, arquitetônico principalmente. Né? Pode ser, nos outros complementares também são tão importantes quanto, mas o carro-chefe é sempre a arquitetura. Economizou ali, vai pagar, às vezes, num retrabalho, num gasto de energia, de tempo, de esforços durante a obra para tomar decisões, porque não teve essa clareza durante o projeto, vai pagar com uma menor liquidez do produto lá na frente,
vai pagar de várias maneiras, né? Então esse cuidado, essa contratação é o contrato inicial que tem que ser feito de profissional, que vai garantir grande parte da qualidade do empreendimento em termos comerciais, em termos técnicos, de todas as características possíveis. Não parte de você a definição dos acabamentos. A sugestão vem da arquitetura. Sempre levando em conta que o profissional de arquitetura às vezes tem um gosto mais rebuscado, que não é um gosto comercial, que não é uma sensibilidade comercial. É um porcelanato de R$200 que você conseguiria trazer aquele mesmo conceito por 80, por 90. Sim. E sim, eu sei que não é a mesma coisa, mas, gente, a conta tem que fechar no final do mês, no final do empreendimento, a gente não pode se dar o luxo de pagar o dobro assim. Então, mas os acabamentos, essas tomadas de decisões, elas vêm da arquitetura, né? E contratar um profissional que tenha mais essa habilidade mais comercial, às vezes até um profissional, um arquiteto, tem alunos nossos que contrataram o arquiteto que constroem para vender em determinados condomínios, sabe? Poxa, esse cara ele já tem o Paranauê, ele já manja dos Paranauê. Ele já sabe até onde pode ir em termos de ousar e até onde, opa, isso aqui não vale a pena porque não vai aumentar o nosso a percepção de valor do cliente a ponto dele pagar mais e só vai encarecer o nosso produto, né? Então esse é o primeira contratação. A segunda contratação, Gabriel, seria quem? Se fosse em seu lugar, assim, você contratou o projeto, tá projeto pronto, arquitetônico, qual é o próximo profissional que você contrataria para não se estressar, porque afinal você é um herdeiro rico e você não quer se envolver com a obra. Você tem muito mais que ficar jogando wolf. Gerir. Tem que gerir o patrimônio. Você tem que ver a dashboard, né? Fica olhando a dashboard lá do seu aplicações, do seu apartamento, né? na Faria Lima. Acho que na mesma toada de você se preocupar em contratar um arquiteto para elaborar o projeto, alguém tem que colaborar para desenvolver no dia a dia esse projeto que foi pensado, né? Exato. Então, um engenheiro, né? Engenheiro, sim. Ou seja, um profissional técnico para acompanhar. Isso. Porque pode ser arquiteto. Pode ser arquiteto. Se o arquiteto tem experiência. Mas eu sou engenheiro, então vai... Eu vou lutar pela minha... Exatamente. Pela minha Vamos classe. puxar a sardinha pro engenheiro. Quiseram sair do CREA? Agora... Arquiteto que nada. Não, brincadeira. Mas... podem... Ajudam pra caramba a gente. Arquiteto, inclusive, tem muitos com mais expertise, com mais conhecimento de execução de obra, com mais sensibilidade de execução do que muitos engenheiros. Então, assim, não tem... Até mesmo pro acabamento. Exatamente. E, então, do início ao fim, né, um arquiteto ele tem, assim como qualquer outra profissão, tem bons e maus profissionais, mas tem arquitetos que têm extrema experiência com execução de obras e tem visão de como executar. Então, pode ser um profissional de arquitetura ou de engenharia, desde que seja um profissional técnico. E assim, ó, sinceramente, a gente tem na nossa equipe, né, não precisa estar formado em engenharia e arquitetura, desde que tenha conhecimento, saiba se comunicar contigo e saiba resolver problemas ao invés de te trazer problemas, né? Esse é um profissional que você vai também fazer a contratação como um prestador de serviço. Não é CLT, não é funcionário seu, é um prestador de serviço que vai, com determinada frequência, visitar a obra para tomar as decisões técnicas, articular entre outros fornecedores, resolver as demandas para que a obra saia do jeito que o projeto da arquitetura foi feito. Né? Então é um segundo pilar ali de contratação, porque esse profissional ele vai estar a tiracolo seu do começo ao fim e todas as demandas que vier de tomadas de decisões da obra vão parar nele antes ou vão ser resolvidas por ele antes de chegar até você. E tu vê para isso, só reforçar esse ponto que tu trouxe, que não é buscar o diploma da pessoa. Né? Não. Atribuição oficial, a técnica oficial. Sim. Né? E sim pela expertise da... Isso é um ponto fundamental, né? É um a experiência, a claro. expertise que a pessoa tem com obras, né? Sim. Em viver o canteiro, enfim, saber dos problemas. Que, sim. Na nossa própria empresa, né? Ano passado a gente teve uma readequação da equipe técnica da engenharia e tínhamos todos os profissionais que eram muito bons. Muito bons. Uma equipe brilhante. A gente teve uma readequação, precisávamos aí otimizar o time e quem ficou não era engenheiro, né? Por quê? Porque tinha as habilidades não técnicas e técnicas, porque as habilidades não técnicas elas são extremamente importantes
para conversar, para saber como lidar no dia a dia do canteiro de obras. E isso foi assim uma fator determinante para que a condução do dia a dia do canteiro fosse boa, né? E que foi muito assertiva, né? Sim, foi muito assertiva. Muito assertiva. E é normal, assim como aconteceu comigo, que se você for contratar um profissional como esse, um engenheiro, essa pessoa, talvez no começo, por insegurança da tomada de decisão, queira te perguntar tudo, né? Como aconteceu comigo. Léo, vamos fazer caixaria com madeirite ou com tábua de pinos? Eu falei, o que você acha? Eu acho que é melhor isso aqui, porque vai ficar mais econômico e dá pra ficar muito bom assim, dá pra ser feito rápido. Falei, então toca a ficha. Da próxima vez você faz sabe. Aí, você já toma a decisão, você não precisa me passar esse tipo de demanda. Você vai fazer pelo menor preço, pela maior qualidade e no menor tempo possível. Busca otimizar esses 3 pilares aí no dia a dia e toca a ficha, meu amigo, né? Faz o teu melhor aí. Até porque se você der essa liberdade para quem estiver contigo, essa pessoa também se sente mais livre para poder jogar solto, né? Para poder trabalhar e tudo. Se ficar todas as demandas ter que ser reportadas a você, ou toda pequena tomada de decisão passar por você, além de atrapalhar este profissional, você também vai tá abarrotando o teu dia de um monte de coisa, né? Você às vezes tem tua empresa, tem teu trabalho, você não pode se dar o luxo de ficar toda hora trocando ideia com quem está executando sua obra, né? E um ponto para voltar até atrás, vamos pensar assim, cara, mas como que eu vou conciliar a minha empresa, o meu negócio com a atividade de incorporação imobiliária, o meu emprego? Da mesma maneira, em termos de construção agora, não a atividade de incorporação como um todo, que é o negócio imobiliário, mas a atividade de construção, da mesma maneira, você vai conciliar da mesma maneira que você conciliaria se você construísse sua casa própria. Sim. Você tem teu negócio, você tem tua empresa, você é servidor público, um dia você resolveu construir sua casa própria. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer? Você vai contratar um arquiteto, você vai contratar um engenheiro para cuidar da obra, e você vai contratar uma empreiteira de mão de obra ou uma construtora. No nosso caso, a sugestão é contratar a mão de obra, né? A empreitada total, né? Fazer a execução toda, mas não contratar junto com o material. Né, fazer a execução, tem gente que chama de empreitada parcial, né? Empreitada parcial, que é a etapa de mão de obra e não a etapa de material. O material fica sob a tua alçada, fica através do seu engenheiro fazer a compra, ou através do seu marido, da sua esposa, isso fica assim sob a sua alçada. Então você geralmente da esposa, né? Geralmente. Que tem mais esmero, é mais organizado financeiramente. Então o engenheiro faz o quantitativo, passa e a esposa ali compra, fecha, abastece a planilha. Exatamente. Então, com isso, assim, volumes de compra. Quanto que foi o volume da Florença na última semana? Você lembra o número de transações que vocês me passaram 45? Hoje? Mas numa semana? Acho que não foi numa semana. Foi 45. A gente falou em termos de 50 no mês, né? Foi. 50 no mês. Mas a gente só deu um exemplo, acho, hoje. Eu vi uma coisa de 16, não sei 16. Se foi mais do que isso aí. Mas vamos supor aí que seja... Depende da etapa também, né? 20, mais ou menos. Dentro, 20? Da semana, semana. Beleza, então que seja 4... até metade da obra estrutural... poucos materiais. Concreto, aço, madeira... basicamente isso aí. Tem mais poucas coisas, sim. Então a gente tá falando em 4 transações diárias aí, 4 orçamentos, 4 compras, né, por dia. Isso vai levar aproximadamente 1 hora, talvez 2 horas no dia. E obviamente que tem algumas compras que você já definiu quem vai ser a concreteira, quem que vai te vender o aço. Então você vai fazer o orçamento só mais para fechar o negócio que você já achou o melhor preço. Então quem estiver ouvindo consegue conciliar dedicando aí 1 hora a 2 horas por dia no seu negócio, né? Do seu tempo na atividade de incorporação. Se você... além de seguir as outras estratégias que a gente recomenda, você fizer a contratação de um bom profissional de arquitetura, um bom profissional de engenharia e uma empreiteira de mão de obra que faça a execução do seu empreendimento, né? Top. O meu primeiro empreendimento, eu me envolvi bastante na obra, porque eu queria aprender também, tudo não sabia bulhufas, mas e conciliei, né? Conciliei com a prestação de serviço. Então eu era engenheiro, fazia execução de obra para os outros, fazia laudo, fazia vistoria, fazia projeto, fazia de tudo. E depois que eu viabilizei o primeiro empreendimento, finalizei no caso, eu foquei 100% na incorporação imobiliária.
quem tá ouvindo pode também pensar, cara, mas eu também quero isso aí, ou talvez não queira, né? Mas é um caminho que essa pessoa pode trilhar também, né? Pode trilhar para fazer a conciliar. E depois que viabilizei esse primeiro empreendimento, que eu finalizei, eu já comecei a contratar dessa maneira, um bom profissional de arquitetura. A gente fazia arquitetura interna dentro do escritório. A gente fazia a mão de obra interna. A gente fazia a engenharia que éramos eu mesmo e meu antigo sócio. E tudo isso parte foi delegado, parte foi terceirizado, né? Então, otimizou bastante mesmo o meu tempo, né? E até dando um exemplo mais claro de nós mesmos, né? Hoje, a atividade de incorporação, ela toma aproximadamente metade do meu dia, né? Então, uma parte, por exemplo, hoje de manhã, a gente se envolveu a manhã toda com as demandas, as atividades da incorporadora, e à tarde eu tenho também empresa de treinamentos, né? Que é a Domus Treinamentos. Então, me envolvi mais com as nossas mentorias, com a comunidade Domus, que a gente está reformulando, né? Inclusive com a nova plataforma, vai ficar linda, né? Vai ficar animal, cara. Lindo. Acho que nesses próximos dias... Galera aí que é aluno, se prepara que o próximo nível tá chegando aí. Tá chegando, vai ficar cada vez melhor. Então, dá para você conciliar, isso a gente já está fazendo, viabilizando em torno de 4 empreendimentos simultâneos, né? Sim. Então, dá para conciliar com a sua atividade principal definitivamente. Sim. Se a pessoa quiser, quem está nos ouvindo não é aluno, quer saber o passo a passo mais minucioso, no detalhe, né? E ter até, inclusive, modelos de contrato, por exemplo, entra para dentro da comunidade que você vai ter ali o curso Casa Financiada para Venda para pegar o processo do financiamento para viabilizar a casa de 1 milhão que o Léo deu exemplo. Sim. Tem um módulo lá as aulas onde você vai ver contratação do profissional de arquitetura, contratação do responsável técnico, contratação da mão de obra, modelos de contrato. Sim. E dali, meu amigo, é só partir para abraço. E principalmente, Matheus, passo a passo, né? Eu ia falar isso. O passo a passo, o roteiro de aonde colocar as suas energias como incorporador. Exato. Porque, do início ao fim. Na verdade, né, a experiência que, enfim, que a Domus viveu, que tu viveu, foi o aprendizado, foi compilado e colocado dentro do método. Que a gente aprende, principalmente então, o Léo, aprende no campo de batalha, traz para dentro exatamente. Da metodologia. Então, aonde focar? Hoje nós apresentamos 3 contratações que são chave, que você precisa fazer para conseguir conciliar, né, a construção de imóveis para venda com a sua atividade principal. Então, além dessas, né, tem outras diversas estratégias, né, e caminhos a seguir, que nem o Matheus falou. É o passo a passo certo para você conseguir. Show. Quer mais informações da comunidade Domus? Tem um link aqui embaixo, aqui na descrição desse podcast, desse vídeo, para que você possa saber mais e vir participar da maior e melhor comunidade de incorporadores do país. É isso aí. Bom demais. Show demais, bate-papo. Matheus, obrigado. Gabriel, Léo. obrigado aí. Eu agradeço, e tamo junto. junto. Até mais. Valeu, um abraço.